Olá, boa tarde. É uma satisfação, uma honra estar presente mais uma vez nos seminários de matemática e educação matemática de Rio Claro. Essa ocasião vai ser um pouco diferente porque parte da minha apresentação será gravada previamente e parte da apresentação vai acontecer ao vivo no local quando terminar o vídeo e vocês forem fazer as perguntas. O título que eu optei para apresentar nessa palestra reflete uma certa retomada de várias palestras que eu fiz aí em Rio Claro, desde a primeira, que foi a apresentação da minha tese de doutorado, Vidas e Circunstâncias na Educação Matemática, até uma que será apresentada ainda durante essa semana, gravada fora do evento, que diz respeito aos 30 anos do GOIM, ou seja, tentarei falar sobre algo que poderá ou não acontecer daqui a 10 anos. No primeiro momento, eu quero lembrar que a primeira vez que eu estive em Rio Claro foi anterior a estes seminários, não é? Eu estive em Rio Claro durante, por exemplo, a ocorrência de um seminário sobre demonstrações. Eu fiz uma disciplina em Rio Claro, acho que foi a última oferta da disciplina Ideias Essenciais da Matemática, ofertada pelo professor Mário Turassi. Portanto, fui colega de turma de alguns estudantes que faziam a pós-graduação aí em Rio Claro. Mas a primeira vez que eu apresentei um seminário foi no segundo semestre do ano 2000. Então, a defesa da minha tese aconteceu no segundo semestre e pouco depois eu apresentei um seminário em Rio Claro. Muito bem. A apresentação eu vou fazer muito rapidamente, não se trata aqui de apresentar novamente a tese, mas eu quero pontuar porque isso vai ter impactos em tudo que será dito adiante. Duas questões, dentre várias que me fizeram, eu fui bombardeado no seminário e foi muito bom, gostei bastante disso. Uma pergunta assim: você considera que a sua tese ela é da educação matemática? E eu fiquei um tanto sem ação, sem dizer assim, nossa, como assim? Por que não seria? E a segunda pergunta tinha a ver com um questionamento da originalidade da tese, em particular quanto ao uso de elementos ficcionais durante a escrita. Então, essas duas coisas foram marcantes e elas vão tendo impacto ao longo dos anos, porque são perguntas que aparecem várias vezes. A minha tese, eu procurei enunciar, e eu sempre digo que eu acho isso importante, enunciar do que ela trata de uma maneira bem direta, bem simples, espero que clara de ser compreendida. Eu defendi que docentes lotados em departamentos de matemática e que optam por trabalhar predominantemente com a educação matemática enfrentavam dificuldades provocadas pelos seus colegas, aqueles que trabalhavam exclusivamente com a pesquisa em matemática. Estas dificuldades eram e ainda são manifestações de preconceito e discriminação. Essas dificuldades nunca foram determinadas pela escolha do objeto de pesquisa e nem se devem a questões metodológicas ou acadêmicas. Então, na tese, esse preconceito é caracterizado e coleta-se indícios que possibilitam problematizar como é que a discriminação se manifesta e o que levou essas pessoas que optaram
por trabalhar com educação matemática, a enfrentar essas discriminações. Então, a tese ela mobiliza 15 entrevistas, e a maneira como ela foi organizada, a escrita também mobiliza, convida o leitor a participar da elaboração da tese. Isso é feito basicamente de duas maneiras. Existe, enquanto o texto está sendo escrito, ele vai sendo lido pelo orientador e tal. Só que houve uma diferença, é que o texto foi, o pré-texto, vamos chamar assim, o texto que estava sendo escrito antes da qualificação, ele também foi lido por outras pessoas, né? Então, parte desse texto ele é resultado da leitura preliminar feita por um grupo de convidados. As sessões de leitura foram transcritas e inseridas no próprio texto. Então, essa é uma maneira como um leitor, primeiro, participa da elaboração do próprio texto. A segunda parte é uma espécie de quebra-cabeça, brincadeira feita com os leitores segundos, esses leitores atuais, inclusive. Cada pessoa que foi entrevistada, ela utiliza um pseudônimo, ela escolhe um pseudônimo e do texto da entrevista, longas entrevistas, foram retirados 3 pedaços. Né? Um pedaço que dizia a respeito, que é fundamental, aquilo que a pessoa pensa, define, como que ela defende a educação matemática, aquilo que ela pensa ser uma utopia, o que ela deseja como utopia para o mundo. E aí, no meio disso, também tem a questão dela falar sobre ter sofrido discriminação dos seus colegas de trabalho. A tarefa para o leitor, o desafio, a parte quebra-cabeça, consiste em ele ler a história da vida da pessoa, e lá no final tem lá os recortes, né, educação matemática misturados, e daí você tem 15 entrevistados, 15 recortes, e você atribui a cada um deles a parte que lhe cabe. É um belo exercício de conhecimento, né, tanto daquelas pessoas importantes na época, quanto de organização da própria leitura. Eu apresento aqui para vocês verem a lista das pessoas que foram entrevistadas, está em ordem alfabética, e ao lado da lista há uma ordem alfabética também dos pseudônimos, com alerta, não há correspondência, quer dizer, o Eduardo Sebastiani não é o Caraço, o Elon Lages Lima não é a Clarice e assim por diante. Então, cada um deles, na tese, é identificado pelo pseudônimo. Bom, sobre a arquitetura do texto, eu quero falar pouco, porque senão, na verdade, em algum momento eu vou fazer um vídeo falando especificamente, apresentando a tese. O texto ele é montado de tal maneira que ele seja circular de várias maneiras, né? Então, ele trabalha com a ideia de realidade e ficção retornando à realidade, e isso é feito em vários momentos. O circular poderia ser visto como espiral, né, que vai ampliando esse retorno num grau mais avançado de compreensão. A leitura em grupo, que eu disse que havia, ela se revela uma farsa, mas acontece a leitura em grupo, então isso, de certa maneira, reforça esse movimento da realidade com a ficção. A introdução da tese é escrita pelo Marco Polo, e as referências, né, no final, elas são roteiros de viagem que remetem novamente a Marco Polo. Então, no final, as referências não são apresentadas em ordem
alfabética de sobrenome do leitor, mas por roteiros de cada um dos temas que a tese aborda. As sequências das histórias de vida são divididas em partes, né, ao longo do desenvolvimento da tese, de modo que você tem, por exemplo, na primeira parte, uma entrevista transcriada, uma entrevista na sequência real das perguntas e respostas, outra entrevista em que essa sequência das perguntas e respostas é editada, e uma outra entrevista em que os agrupamentos das falas são identificados por temas e assim por diante. Então, de certa maneira, também há esse círculo, ou seja, cada parte da tese apresenta 5 entrevistas que exibem ou que mostram, cada uma delas, uma maneira de elaboração de texto. Isso provoca vários questionamentos para o leitor. E eu suponho que ainda deva provocar. Daí vem essa questão, que é assim, puxa, essa tese foi defendida no ano 2000, e vale perguntar, será que essa tese ainda respira? Eu faço essa pergunta, ela me é evocada a partir de uma entrevista que eu li do Carlos Alberto Faraco, um professor, foi meu reitor, né, professor da UFPR, importante linguista, que ele foi indagado sobre concordar, né, dar permissão para que um texto dele fosse republicado 10 anos depois, um artigo, 10 anos depois, ser republicado numa revista. E ele perguntou para o editor, esse texto ainda respira? E daí isso vale todos os comentários, um preâmbulo de apresentação do próprio texto e a entrevista dele retomando essa questão. Então, voltando, né, usando isso como inspiração, vale perguntar, e é legal que cada um que já defendeu sua dissertação, sua tese, pergunte isso, né? Será que ela ainda respira? Defendida no ano 2000, eu creio que ainda podem ser encontrados vários sinais de vida na minha tese, principalmente pela presença das 15 pessoas que contaram as suas histórias de maneira absolutamente singular. É sempre bom lembrar essa questão que diz respeito à entrevista, ainda que a pessoa seja entrevistada 10.000 vezes e fale 10.000 vezes a mesma coisa, é importante pontuar isso, que a cada entrevista, quando ela disser aquela mesma coisa, ela está dizendo para o interlocutor naquele contexto em que acontece a entrevista. E isso é muito interessante. Sobre as pessoas que deram entrevista, eu já falei, né? Acho que a principal reflexão que faço hoje é para a importância relativa de cada entrevistado no cenário da educação matemática naquela época. E isso leva à discussão sobre de onde que veio cada um deles, né? E eles falam isso nas suas histórias de vida, de onde que eles vieram, como que eles foram educados, e como isso definia os seus objetos de preocupação, certo? Pondo isso em relevo para que a gente pense nos objetos de preocupação de educadores matemáticos contemporâneos. Isso é muito importante, né? Que objetos de preocupação os educadores matemáticos contemporâneos têm? Eu me arriscaria a dizer, para provocá-los, que, diferentemente do que existia naquela época, os objetos de preocupações, das preocupações mais recentes, são quase todos, na sua essência, acadêmicos, e pouco ou quase nada relacionados com aspectos da sala de aula e que envolvam a questão escolar.
Isso eu considero preocupante. A tese, ao longo dos anos, me causou vários incômodos, não é? Porque, assim, bom, é evidente, todo texto que você escreve, cada artigo, cada coisa que você dá a público, essa palestra mesmo, ela vai ser vista, ouvida por outras pessoas que vão interpretar aquilo que você está dizendo do seu modo, no seu contexto, e qualquer que seja a interpretação que elas façam, elas vão ter razão, porque você não controla, né, e não é controlável aquilo que a outra pessoa vai entender. Então, uma das coisas que me causou incômodo é que a maior parte das leituras deu mais ênfase aos aspectos da forma, né? Por exemplo, tem ficção, não sei o quê, e perderam de vista um alerta constante, né, que enquanto autor eu fazia, acho que a cada capítulo da tese, que é dizer assim, ó, as vidas é que importam, quer dizer, embora aqui estejam acontecendo muitas coisas, o mais importante do que tem aqui são as entrevistas, são as histórias de vida, são essas pessoas que deram a entrevista que estão aqui falando com a gente. Pois bem, mas a elaboração da tese teve então vários aspectos que chamaram a atenção, e daí ela veio a provocar em outras pessoas isso que eu chamo hoje de tentações da ficção. Quer dizer que assim, parece que é bonito você fazer ficção. Parece que se você fizer a sua entrevista e transformar a sua entrevista, a apresentação da entrevista numa ficção, a sua tese vai ficar mais bacana. Parece que é superior, que é melhor se você fizer a sua tese tendo elementos ficcionais. E, de verdade, eu acho todos esses pressupostos bobagem, né? Eu acho que, assim, uma pergunta a ser feita é: precisa ter ficção? Se não precisa, não tem o menor sentido. Agora, esse precisa, é necessário, vai levar a novas perguntas. Quer dizer, por que é que você vai mobilizar a ficção? Você chegou à conclusão que precisa, mas por que razão, né? Eu acho que essas questões que vão formando círculos, é como se fosse um cachorro querendo morder o próprio rabo, ela leva rapidamente à perda dos objetos, né? Ou seja, qual é o seu objeto de pesquisa, e daí eu já vou retornar para a minha tese e explicar um mecanismo de elaboração dela. E o que eu acho pior de tudo, mas assim a coisa mais terrível, cruel, horrível mesmo, que isso me causa muito incômodo, é que nesse afã de fazer ficção na tese, que vários dizem se inspirar naquilo que eu escrevi, acontece um desrespeito aos entrevistados, né? E muitas vezes eu me pergunto se e como, e assim faço minha culpa, provavelmente sim, eu desrespeitei alguns dos meus entrevistados com a maneira como a tese foi apresentada. Por quê? Porque isso provoca uma relativização da importância das histórias de vida e dos recortes temáticos. Então vamos lá. O que justifica eu ter apresentado na minha tese elementos ficcionais, não é? Justifica porque a tese ela parte do princípio que você não conseguiria demonstrar o preconceito, a discriminação, mas que isso é um elemento teórico importante. O preconceito é algo que você constrói culturalmente
e que seria possível, através desses elementos que o autor vai manipulando, você gerar vários preconceitos, inclusive ações discriminatórias de parte dos leitores. Então, isso aconteceu, vários leitores escreveram, então, de fato, houve essas leituras prévias e que as pessoas escreviam brigando comigo, dizendo, não, mas isso não se faz, você não pode fazer isso, você não pode mentir que está sendo feita uma leitura quando ela não está feita, mas eu estou fazendo, então a pessoa entrava. Então, essa fúria provocada em alguns leitores era o objetivo da inserção da ficção. Talvez por falta de criatividade, imaginação, eu não tenha conseguido outra maneira. Eu consegui essa, quer dizer, eu escrevi o texto com elementos ficcionais de modo a provocar essa ira no leitor. Então, eu vou fazer aqui um spoiler, porque a tese é do ano 2000, por favor, leiam e questionem, ou então, tipo assim, a partir daí ninguém nem abre mais. Vários leitores somente percebem que estão sendo enganados no momento em que lá pelas tantas um dos leitores daquele grupo de leitores que lê a tese é assassinado no meio da leitura, e esse assassinato acontece repetindo palavra por palavra, apenas ajustando algumas coisas, um dos contos do Edgar Allan Poe. Então, aí, nesse momento, algumas pessoas que estavam lendo, tinham acesso à comunicação comigo, disseram assim, parei aqui, nossa, você me enganou, por quê? Por que você matou fulana? Então, essa é uma coisa que chama muito atenção. Tanto atenção que eu estou falando aqui sobre isso agora, mas quero terminar dizendo assim, o mais importante, embora a distância tenha mudado, o grau de importância das pessoas vai se relativizando com o tempo, o mais importante ali é cada uma daquelas histórias de vida e o que elas nos mostram sobre os contextos das épocas, sobre as importâncias, os objetos considerados importantes ou não, sobre os valores das pessoas e como estes valores são determinantes para que aconteça aquilo que daí a gente vai poder olhar de várias maneiras sobre se é preconceito ou discriminação e como que a gente enfrenta e vive isso hoje. Então, esse foi assim uma síntese do meu primeiro seminário em Rio Claro. Um outro seminário em Rio Claro, vou falar no próximo segmento. Faz muito tempo que vejo a escola não como uma instituição que precisa ser reformada e aperfeiçoada, mas como uma prisão que precisa ser destruída. Então, em algum momento do segundo semestre de 2002, eu apresentei um seminário chamado Como Preparo as Minhas Aulas. E esse seminário tinha a ver com a apresentação dele era uma performance. Então, eu entrava na sala de aula, vestido com sacos de lixo colados que formavam uma espécie de roupa, uma máscara,
Então, uma parte do texto desse seminário dizia assim: venho vestido aqui com esta roupa estranha, propositadamente improvisada, dividido em duas cores. Trago essa máscara de teatro dividida em duas faces e faço isso para pontuar algo que nunca pensei que fosse necessário pontuar. O professor é uma pessoa. O professor é um ser humano. Separa-se o racional do emocional, o corpo da alma, e nesse momento, nessa performance, eu tento juntar aquilo que muitos tendem a julgar como naturalmente separados. Eu tento mostrar essas coisas juntas. E daí eu vou falar como que preparo as minhas aulas, ou como esse professor, este ser humano, com todas as suas complexidades, contradições, tenta organizar-se para preparar uma aula. E eu digo que sempre parto de uma imagem. Então, a cada aula, a cada momento, a cada palestra, o ponto de partida que eu utilizo é uma imagem. E isso me vem, por exemplo, qual é a sua fundamentação teórica para fazer tal coisa? Acho essa pergunta muito engraçada. Mas isso me vem, por exemplo, do Ítalo Calvino. Diz ele lá: no começo de toda a história que escrevi, existe uma imagem que gira na minha cabeça, vinda não se sabe de onde, que talvez eu carregue durante anos. E é só à medida que eu vou escrevendo que cada coisa encontra o seu lugar. Eu acho importante pontuar isso. Às vezes essa imagem que a gente está tentando evocar, ela demora muitos anos para se desenvolver, para se instalar. Eu dei naquela época um exemplo e vou apresentar aqui muito rapidamente um texto que nunca concluí. Então, parti de uma imagem. A imagem que eu tomo como ponto de partida é um recorte de cena do primeiro Jurassic Park. O primeiro Jurassic Park é aquela coisa de descoberta, né? Puxa vida, conseguiram clonar a partir de algo que estava lá, sangue que tinha no mosquito, do não sei o que, clonaram e trouxeram à vida, na época atual, dinossauros maravilhosos em toda a sua grandeza. E um desses seres era o Tiranossauro Rex. Qual é a criança que não adora um Tiranossauro Rex? É uma coisa que eu me pergunto. E daí tem a cena que o Tiranossauro olha, chega bem perto, solta aquela baforada no nariz, assim, a pessoa está paralisada, sem se mover. Então essa é a imagem. E essa imagem a gente tentava colocar assim, em contrapartida a uma imagem que também é muito marcante de um texto clássico da educação matemática do Kilpatrick, que é Fincando Estacas. Fincando Estacas tem muitas evocações, não é? E aí a gente queria um pouco contrapor este texto, que é um texto importantíssimo, mas já é antigo e tem ali várias coisas que a gente poderia discutir e repensar teoricamente, a partir desse momento crucial da situação da educação matemática, que é assim, olha, nós nesse momento temos que ficar parados, imóveis, sem fazer nada, porque senão o tiranossauro nos pega. Então é isso, mas acho bom problematizar essa questão, né, de preparar as aulas e de ter
no movimento de preparar as aulas, partindo de uma imagem, a outra questão importante é que aquilo do que você vai tratar, sobre o qual o seu tema, tal, isso deve fazer muito parte de você, deve estar entranhado. É uma questão física, corporal, e isso é uma coisa que, passados vários anos, eu tenho retomado a estudar, e eu e Rosane fizemos palestras sobre o corpo como marco zero para as pesquisas, para as práticas de sala de aula. Então, esse é um aspecto que eu acho importante retomar. Para terminar essa parte, eu acho que assim, usei também na época o que me evoca pensar nós, professores, preparando a aula, deparando com um assunto, tema de aula, imaginando como que essa aula vai acontecer, porque é um momento de preparação. A cena que eu gosto de mostrar é um dos sonhos daquele filme do Akira Kurosawa, exatamente o momento em que o espectador do museu entra no quadro, né? Ele está olhando o quadro do Van Gogh e ele, naquela situação dentro do museu, o filme o coloca para dentro do quadro. Então, no começo, ele é uma pessoa que está maravilhada, espantada, fazendo parte daquelas coisas, ele está dentro do quadro, e com o desenrolar da cena, em alguns momentos você percebe que ele começa a provocar situações que são pintadas. Então ele já não é só parte do quadro, ele é mais do que isso, né? Ele, em algum momento, mistura isso e ele passa a ser a causa do quadro. É algo importante para refletirmos sobre preparação de aulas. Tranquilizar é tarefa dos outros, a nossa é inquietar. Se quiséssemos verdades caseiras, teríamos ficado em casa. É o olhar da infância que teme os demônios de brinquedo. É o olhar da infância que teme os demônios de brinquedo. O terceiro momento que eu quero retomar aqui é da apresentação do meu relatório de pós-doutorado em Rio Claro. Eu fiz um seminário cujo título era O que é um pós-doutorado. Durante o ano de 2007 eu morei em Rio Claro, uma parte desse tempo, desse ano, 3 meses, por convite do professor José Manuel Matos, eu fiquei em Portugal, em Lisboa, mas o meu pós-doutorado foi feito em Rio Claro com a supervisão do professor Vicente Garnica. Então, nesse seminário sobre o que era o pós-doutorado, surgiu, se não me falha a memória, a partir de uma pergunta feita pelo Roger, a questão que, na minha resposta, eu disse que Rio Claro era visto como para as pessoas, podia ser essa imagem, como a morada dos deuses, né? O lugar onde estão os deuses da educação matemática. E isso gerou muita conversa. Mas assim, sobre a apresentação desse seminário,
Eu acho importante pontuar que, primeiro, a perspectiva do pós-doutorado ela varia muito conforme aquela pessoa que vai fazer o pós-doutorado e o seu supervisor. Então, por exemplo, eu já vi, é comum, muitas pessoas assim com poucos anos de idade e de doutoramento fazerem o seu pós-doutorado. E daí, nesse sentido, o pós-doutorado muitas vezes poderia ser uma iniciação mais forte à vida acadêmica. E é uma oportunidade evidente para a troca de experiências sobre ensino, organização de eventos, projetos e tal. Uma das coisas mais marcantes para mim durante o período que eu fiquei em Rio Claro foi, bom, de um lado, eu participei da elaboração e ministrei uma disciplina que foi muito interessante, porque organizava, creio que pela primeira vez, um conjunto de universidades fazendo um curso, uma disciplina regular da pós-graduação, valendo para todas essas universidades, mas sendo presencial e EAD, ou seja, mista, né? Então juntávamos a turma da Unicamp, a turma de Rio Claro, uma turma em Curitiba e uma turma com quem nós não interagíamos, mas que nos assistia e que participava de algumas discussões sempre a posteriori na USP. Então isso foi uma senhora experiência, muita aprendizagem, com todo um ritual burocrático que envolvia a preparação das perguntas e depois o relatório de cada aula, e isso foi muito interessante. E eu retomo as leituras desse material sempre. Acho que desde então, 2007, tantos anos, eu ainda volto a reler textos, relatos daquelas aulas, posições que foram externadas por mim ou por outras pessoas, alunos, professores naquele momento. Eu estou sempre revendo aquilo. E nesse contexto, então, por ter contato com os alunos, ministrar uma disciplina em Rio Claro durante o meu pós-doutorado, surgiu a ideia de conversar com as pessoas que quisessem discutir os seus projetos de mestrado, doutorado comigo. E a gente marcava a hora, isso eu lembro bem, era engraçado. E daí eu entrevistei, sim, fazendo um reparo muitíssimo importante naquela época e hoje, né? Eu dizia assim, ó, faço absoluta questão que você tenha a autorização, o aval do seu orientador para você vir conversar sobre o seu projeto comigo. A gente simplesmente vai conversar sobre o projeto. Vamos trocar ideias e tal. Então, assim vieram muitos alunos que estavam já cursando mestrado e doutorado, como vieram várias pessoas que faziam a disciplina em regime especial e que eram possíveis candidatos a uma vaga em Rio Claro, conversar comigo e apresentarem os seus projetos. Ou seja, neste ano, eu talvez tenha lido, sei lá, participado dessas conversas com cerca de 40 pessoas, 50 pessoas, foi um número grande, mas isso me proporcionou uma visão muito legal, muito abrangente de literatura, de temas de interesse, de perspectivas de orientação. Então isso foi algo, uma grande experiência para mim. Foi um dos períodos em que eu mais tive orientando os meus que defenderam também, né? Então, além disso, tinha que fazer isso com ênfase. Eu tenho registro
de ter apresentado um seminário chamado Pedagogia Herética e Educação Matemática, mas eu não consegui encontrar isso. Puxa, é raro porque eu tenho tantos seminários antigos aqui, os slides, os textos e tal, e esse eu não tenho. Fica o pedido para o pessoal de Rio Claro, se isso está gravado, se de fato o meu registro diz respeito a um seminário que eu apresentei aí em Rio Claro durante o ano de 2007. Esse seminário eu tenho registrado no meu relatório de atividades, mas eu não tenho os slides. E aí, em Rio Claro, desenvolvi o projeto de pesquisa, que era algo que eu vinha elaborando há algum tempo. Então, nas discussões com o Vicente, nas conversas também, na disciplina com o Antônio Miguel, que seria trabalhar mais detidamente com a filosofia da educação matemática, pensando-a numa relação com a história, com os jogos de linguagem, com a produção de significados. Então, essa foi um momento marcante para a definição desse projeto, que continua, né? Ele nunca chegou a um final. Então, essa é uma parte importante de lembrar, relacionada à minha estada em Rio Claro. Temos a arte para não morrermos da verdade. Esta é uma máxima do Nietzsche. Com isto, ele quis dizer, para não morrermos da descoberta de que não há uma verdade única, universal. Um dos seminários mais legais que eu curti bastante ter participado foi o seminário comemorativo de aniversário do Grupo Rival do Goen. Esse seminário foi muito interessante, marcante, mas eu não vou falar aqui muitas coisas sobre o que eu apresentei lá, porque daí era uma coisa mais específica, né? E eu tentei apresentar um exercício de leitura sobre o modelo dos campos semânticos, dialogando com o Rômulo e provocando ele, que era uma coisa que nós nos fazíamos com bastante frequência, um provocar o outro sobre o que o outro deveria falar. Eu lembro de ter apresentado um slide e que eu gostaria de questionar, bater na ideia de que nós precisamos desenvolver conceitos das coisas. E aí eu, de certa maneira, contrapunha ideias como borboletas e conceitos como aquela coisa das borboletas espetadas. Enfim, a coisa importante para mim naquele momento era pontuar que as coisas desenvolvidas pelo Rômulo, todas as coisas que ele escreveu, que desenvolvia, fazia no contexto do modelo dos campos semânticos, eu chamaria
tranquilamente de uma das formas de vida da filosofia da educação matemática. Então, eu até me lembro de ter provocado, mas então abra mão de falar dessas coisas e fale, ó, tudo isso que você está desenvolvendo é uma filosofia da educação matemática. Mas foi um momento muito rico e sempre, em todas as coisas que envolviam a participação do Rômulo, de muita aprendizagem para mim. Sobre o que falar quando a gente vai a Rio Claro apresentar um seminário. Namorada dos deuses da educação matemática. Muito bem. Em 2018, eu fui convidado para fazer para a 7ª atividade inaugural de inverno do programa. E sempre fazia a abertura envolvendo alunos que estão entrando, pessoas que estão concluindo o doutorado. Isso é um desafio, é uma coisa marcante. E eu perguntado, né, sobre o que você vai falar. Então, 2018, 7 de agosto de 2018, eu disse, olha, vamos colocar como título o Apocalipse dos Educadores Matemáticos. E como eu disse, eu sempre começo a partir de uma imagem, e a imagem que eu tinha em mente era a de um filme, um documentário experimental, chamado O Apocalipse dos Animais. Bom, então, para essa atividade, o Apocalipse dos Educadores Matemáticos, eu coloco assim, então sobre o que é que você vai falar? Bom, eu vou falar sobre educação matemática, pesquisas em educação matemática, mas num determinado contexto que vai nos levar a refletir sobre esse apocalipse. 2018, por que eu falo sobre apocalipse? Porque você tem duas interpretações marcantes para a palavra apocalipse, não é? A palavra apocalipse, de imediato, ela nos remete ao fim dos tempos. Então, o apocalipse é quando tudo vai acabar. Mas o apocalipse também é um momento, namorada dos deuses, das revelações. É um momento em que os segredos são revelados, os mecanismos ocultos que determinam a movimentação do universo são expostos. Pois bem, então o que eu queria pensar? Pensar sobre a ideia de fim dos tempos e de revelações, pensar sobre modos de contar histórias, modos de conhecer as coisas, modos de criar mundos. E aí eu retomei alguns aspectos de fábulas, de história, e um deles, O Lobo e Suas Circunstâncias, já remete nessa palestra hoje ao como começou, não é? Que é com as vidas e circunstâncias. O Lobo e Suas Circunstâncias, eu lembrei naquela época de frases antigas e que, por exemplo, uma que quase todo mundo já ouviu em alguma situação: o homem é o lobo do próprio homem, né? O homem é o lobo do homem. A frase mais completa diz assim: o homem é o lobo do homem, e não o homem, quando desconhece quem é o outro. Então vamos tentar retomar: o homem é o lobo de todo mundo,
quando se trata do outro. A questão teórica para a educação matemática, para pesquisa, para quem pesquisa educação, é colocada no slide seguinte. Eu usei, do ponto de vista da questão epistemológica e escolar. Os documentários sobre a vida selvagem são, ao mesmo tempo, mentirosos, são ficções e são criações. Em qualquer documentário que vocês vejam, assistam, procurem assistir vários, é exibido a partir de um ponto de vista. E esse ponto de vista depende de certas escolhas. Eu marquei duas. O local. Eu não creio que as filmagens são 100% na natureza. Em geral, é preciso preparar um espaço para colocar as câmeras, colocar microfones. Muitas vezes as filmagens mesclam cenas que são selvagens com cenas que são montadas. E elas não, e durante o documentário não é avisado o público, isso aqui foi feito durante a montagem no estúdio. Não, o documentário apresenta tudo como se fosse uma coisa só. Então, além do local, nós temos a questão da narrativa. Como nós estamos falando aqui do lobo, então o lobo ele é perseguido, o lobo ele é o caçador, o lobo é cruel, o lobo é solidário com as suas crias. Então sempre o personagem lobo é colocado num contexto, num quadro geral. E o espectador não tem controle sobre isso. Muito bem. Então, essa é a questão do apocalipse dos animais. E os animais sempre estiveram em evidência junto aos deuses que foram criados por várias civilizações. E a maneira como nós, seres humanos, lidamos com os deuses variou muito ao longo dos anos, das épocas, das culturas. Muito bem. Isso vai levar ao segundo ponto daquela palestra sobre o apocalipse dos educadores matemáticos. Pesquisa. O que são pesquisas e o que chega nas escolas? Essa é a questão mais importante para mim, do ponto de vista de me colocar como professor e pesquisador. O que nós poderíamos indagar como pesquisadores no século XXI é o seguinte: ainda é necessário aprender os algoritmos? Se vocês já responderam essa pergunta, então vamos pensar assim, vamos responder de novo. Quantas vezes fora do ambiente escolar cada um de vocês utilizou algum algoritmo este ano? Por exemplo, você precisou fazer uma multiplicação fora do ambiente escolar. Você usou o algoritmo? Muito bem. Passo seguinte é você pensar assim: para cada conteúdo de matemática que lhe vier à mente, eu vou só destacar um. Quantas vezes fora do ambiente escolar cada um de vocês utilizou este ano frações, fez operações com frações? Isso nos dá muito o que pensar sobre a escola, não é? Então, devemos, como pesquisadores, buscar textos, exemplos de práticas de tempos anteriores àqueles em que as disciplinas passaram a ser disciplinas. Ou seja, a matemática, como nós conhecemos hoje, nem sempre existiu como uma disciplina a ser estudada. Então, o tratamento dado ao conhecimento era diferente. Pensar sempre em termos de práticas, de usos. E cuidado, muito cuidado para não deslizar essa ideia que eu estou passando aqui e sobrepor a ideia muito comum que os matemáticos criticam, que a gente quer que o conhecimento seja utilitário.
Não se trata disso. Se trata de pensar em termos de práticas que mobilizam conhecimentos, muitas vezes não explicitamente. Então, daí retomamos a ideia do Apocalipse tratado, vejam lá naquela palestra de 2018, como que ele se configura, não como fim dos tempos, mas como revelação para professores, pesquisadores, a escola e o mundo. Antes de concluir, eu quero lembrar aqui uma participação em mesa redonda, uma conversa que eu tive com o professor Antônio Miguel durante o 4º encontro do IFEM, e que nós falamos sobre vírus. Inclusive pedimos para as pessoas presentes naquele momento escreverem uma definição de vírus e o que elas achavam que poderia ser, se vírus era ser vivo ou não. Então, esse contexto apocalíptico ou pré-apocalíptico estava presente em vários eventos e participações nossas, e é interessante pontuar isso, para nos colocarmos, então, em direção ao final do que vai ser essa minha palestra aqui para os seminários. O título fala da minha primeira palestra, que foi aquela das vidas e circunstâncias, da minha tese, e aponta para a palestra posterior a essa, que vai ser sobre os 30 anos do GOEM. Lembrando que nesta semana o GOEM comemora 20 anos. E o que eu pretendo fazer é uma palestra fora do circuito. Ela não vai ser dada, simplesmente ela vai ficar gravada no meu canal, poderá ser usada pelo próprio GOEM, por quem mais desejar. É uma palestra em que eu vou refazer, inclusive usando os mesmos slides, usando cenas do que foi filmado há 10 anos atrás. Eu vou simplesmente fazer, meio à moda Borges, reescrevendo o Quixote, refazer a mesma palestra, claro, fazendo alguns comentários. E a pergunta que nos cabe é dizer, nossa, 10 anos depois, pensar no macaco pintor ainda faz algum sentido? E eu penso que sim, caso contrário não refaria a palestra, e acho que essa é uma questão, assim, para terminarmos este nosso seminário, este nosso encontro aqui, sobre o nosso papel enquanto pesquisadores no campo da educação matemática neste mundo em dissolução em que nos encontramos. Espero que haja espaço para muitos otimismos, mas que nós sempre sigamos problematizando a escola. É isso que eu gostaria de deixar, e agora passamos às perguntas. Espero presencialmente responder às conversas que forem possíveis. Um grande abraço. A todos e a todas, então agora
a cores. Ao vivo e a cores. Tentei que fossem as mesmas cores. Sim, é verdade, nos vídeos. Quero agradecer, Carlos, mais uma vez, né, por ter aceito esse convite para estar aqui com a gente no SBEM também, além do evento que começa amanhã, evento de 20 anos do Goiânia, a gente vai estar celebrando nos próximos 3 dias, todos e todas estão convidados. E o Carlos enviou para a gente os 3 vídeos, justamente porque ele ia chegar, ia estar em trânsito, então daria tempo de fazer isso, vocês assistirem a fala dele. Ele gentilmente editou os vídeos, mandou para a gente, nós depois vamos disponibilizar no nosso canal do SMEM. E agora, um momento para perguntas, se vocês já tiveram a oportunidade de ouvi-lo, e eu fico aqui escrevendo então as perguntas. Carlos, você quer falar alguma coisa enquanto o pessoal formula a pergunta? Obrigada. Não, é só agradecer mesmo o convite, agradecer a paciência de vocês de verem os vídeos e ficarem aqui para a gente conversar e me colocar à disposição. Desculpem os vídeos, né? Foi uma correria danada, mas espero que tenham conseguido ouvir e tal, e me coloco bem à disposição para conversarmos. E muito, muito obrigado mesmo pela presença. Temos o Roger inscrito já. Se quiser avisar. Obrigado, Carlos. Mais uma participação aqui conosco, né? Sempre trazendo elementos para a gente pensar bastante, né? Eu vou falar aqui, vou usar minha fala, vou usar uma estrutura que você já usou na primeira vez que eu ouvi falar. Vou usar 4 cenas, tudo bem? A primeira cena eu vou chamar de algumas balizas, né? Você falou de algumas apresentações suas, ou compôs com elas, e eu percebi que só não assisti uma. Não assisti aquela do Sigma T. Mas todas as outras eu assisti. Em 2001, você trouxe até uma história do barbeador, lembro até hoje. Isso. Foi um grande inspirador para mim. Eu acho que foi o primeiro momento que eu me vi Que legal. na matemática, querendo estar fazendo na educação matemática. Em 2007, seu pós-doutorado. Em 2018, eu sou da Moral dos Deuses. E agora, né? Você, apesar de ter pedido desculpas, como a gente já está acostumado com suas provocações, eu pensei, nossa, está assumindo uma provocação, uma outra política de apresentação, em que o híbrido ele é uma escolha, uma necessidade ou uma opção, que poderia ser inclusive uma opção pro presencial, mesmo as pessoas estão presentes. Afinal, se a gente vai apresentar as mesmas coisas, por que a gente precisa sempre apresentar e usar nossa energia e não para discussão como é esse momento, né? Enfim, fui culpando com isso. Senão, balizas de formação. Tá bem? A cena 2, eu vou chamar de ficção versus realidade. Um problema genuíno. Você trouxe nessa, você tematizou isso, né? Eu vou trazer uns outros elementos para atravessar a sua fala, tá? Eu espero que todas as cenas no final façam um sentido, tá? De boa. Dentro dessa cena 2, né, ficção versus realidade, problema genuíno, eu me lembrei de histórias palimpsestas do Humberto Eco, principalmente, né? Ele assume esse modo de escrever. Ele faz uma árdua pesquisa, né, histórica, muito bem feita, talvez mais densa do que muitos historiadores fazem da sua escrita, e produz, nesse contexto histórico, uma história fictícia, pode-se dizer fictícia. Talvez as minhas maiores aulas de história, as maiores aprendizagens de história foram nos livros de Humberto Eco. Outro escritor que queria trazer aqui é o Saramago. É interessante que muitos dos livros de Saramago, eu diria que a maioria, ele inicia com um ponto de partida fantástico, mas todo o resto da história é desdobramento. Nada mais é fantástico, nada mais parece que tudo é consequência, é efeito, por efeito. Não existem mais elementos fantásticos, né? Para mim, é muito mais que uma ficção ali, é uma verdadeira estrutura social sendo desvelada. É uma análise sociológica da sociedade, sabe? Ela mostra o funcionamento de uma sociedade, né? Se a gente leva a sério esses elementos e para de tentar distinguir entre ficção e realidade, a gente pode perguntar,
É necessário de fazer essa distinção? Será que se a gente assumir um funcionamento e não a reprodução identitária do passado, a gente precisa ainda distinguir ficção e realidade? Essa cena deixa esse ponto, tá? Terceira cena. Ainda é preciso aprender algoritmos? Então, a aula informática. Você trouxe essa ideia, né? E essa questão dos algoritmos eu coloco, até inclusive eu questiono, por que a base decimal na sociedade? Só para ter números cada vez maiores de algoritmos? Por que aprender a tabuada, que seria uma justificativa para a gente usar a base 10 e não sexagesimal? Porque ele poderia memorizar. Mas quem hoje usa tabuada na vida adulta no dia a dia? Eu estou falando da tabuada, nem estou falando dos algoritmos, estou falando da coisa mais simples, talvez, e que a gente assume que é como essencial na educação. Essencial para o quê e para quê? Por outro lado, na aula performática, pode pensar numa afetação, né? Cena 4, e daí aí que vai vir a minha pergunta, né? Que dá uma pesquisa performática. Uma experiência de imersão, né? Uma experiência mais performática do que representativa ou reprodutiva, né? Uma pesquisa que talvez mais para afetar do que para reproduzir, porque muitas dessas reproduções elas têm uma ilusão de uma reprodução de um passado impossível, né? Uma pesquisa mais para destruir, tal como você apresentou naquela fala de 2018, com aquela queda dos edifícios, né? Aquela experiência cinematográfica, né? Meio niilista, né? Que pode até pensar naquele leão lá no Te Amo. Uma pesquisa mais para deslocar, mais para provocar. As palavras eu sempre associei a você, as provocações. Então a pergunta é, que tal uma pesquisa performativa mais do que produtiva? Puxa, responde já, né? Porque senão depois eu não dou conta. Por isso, bom, é melhor por conta da captação. Obrigado, Roger. Então, puxa, que boa memória. Eu não coloquei a cena dos edifícios aqui, mas acho que essa ainda tem no site, dá para ver, né? Então, Roger, nossa, são várias provocações. Eu vou tentar articular alguma coisa em torno do que você pergunta e se deixar escapar alguma coisa, por favor. Primeiro, assim, eu vou organizar uma ordem aqui na minha cabeça. Eu não vejo nenhum problema em que nós misturemos ficção e realidade, até porque, num sentido bem estrito, né? Assim, vou dizer que poucos de nós conseguimos distinguir na nossa própria existência, no dia a dia, o que é ficção e o que é realidade. Porque nós construímos as coisas, como nós vamos viver o dia, às vezes na imaginação, antecipando o que vai acontecer. Então, como você dizer se isso já não é um exercício de ficção? E daí, se você trabalha com outras ideias, como que as memórias são construídas, etc., então isso não me preocupa. Quando eu falo do problema que eu carrego, às vezes, um peso nas costas oriundo lá da minha tese e que voltou várias vezes no Goin, isso sempre esteve presente, isso tem a ver com é que dependendo de como você falar, eu sou moralista e o moralismo é muito perverso. Mas eu penso que, em alguns momentos, você usar da ficção na tese, no seu trabalho acadêmico, onde você fez entrevistas com as pessoas, gerou expectativas naquelas pessoas, e elas são usadas, eu de fato usei na minha tese, e elas são usadas para a construção de uma ficção da qual elas não participaram, né? Então, isso, hoje eu ouso dizer assim, olhando para isso, me parece desrespeitoso para com as pessoas que deram entrevistas.
Então, dos meus entrevistados, nunca ninguém falou sobre isso, nunca ninguém... Mas assim, eu posso dizer que tenho suspeitas de alguns que ficaram tanto magoados. Agora, de alguns orientandos meus que fizeram trabalhos mesclando coisas ficcionais, eu sei, porque tive esse retorno de entrevistados que ficaram magoados. E tipo assim, esta mágoa não tem remédio. Uma vez que ela foi instituída e estabelecida e o trabalho já foi defendido e a pessoa que ficou magoada morreu, não tem como consertar, não adianta refazer o texto, entendeu? Então isso é uma coisa... Então daí eu separo. Eu não vejo nenhum problema com o uso da ficção. Eu não vejo nenhum problema com o uso das performances e tal. Agora, sim, acho que no nosso universo, amanhã nós vamos entrevistar, eu conversei um pouco isso com a Elo, nós vamos fazer entrevistas públicas e tal. No nosso universo é completamente diferente, por exemplo, de um Jô Soares, em que o ator, o artista, ou até a pessoa comum vai lá, ele vai lá para divulgar alguma coisa. Tá? Quando nós fazemos a entrevista no ambiente acadêmico, não é com esse intuito, né? A gente não entrevista um professor com o intuito de fazer propaganda das aulas dele. Você sempre tem um objeto da pesquisa. Então, o que eu tento chamar a atenção hoje, e talvez de um lado mais assim, vamos dizer, mais à sua direita hoje, né? Em alguns momentos eu era um cara radical à esquerda de muitas posições. Espero continuar sendo, mas nesse aspecto, talvez à direita da maneira como eu li a tua pergunta, é por conta disso, de perceber que lá naquele outro, ele ser usado na ficção ou na performance que eu construí gera um mal irremediável, vou dizer assim. Isso, por exemplo, autores da ficção comentam, usam. O Calvino é um que sempre eu retomo e ele fala disso, né? Bom, você estava naquela performance... Porque eu lembro de você comentando, não sei até se não foi em algum texto ou até numa conversa sobre, sei lá, qual é a necessidade que o professor tem de vir aqui tirar a roupa, não é isso que foi aquela... Essa foi a tal de 2002 que eu tirava a roupa lá na turma da pedagogia. Eu escutei essa daí, você estava presente. Então, mas foi interessante, quando eu escutei, o pessoal que estava comigo ficou deslocado, dizia assim, que interessante, qual que é o sentido de não tirar também? Isso, eu lembro que estava presente lá o Arthur Paulo, e ele ficou, uau, né, e tal, e conversamos depois e tudo, foi um convite do Carreira e tal. Mas isso era aquele lance que eu descrevi ali, de você mostrar o lado humano, você não precisava mostrar tanto assim, né? Então, eu não vejo problemas em que isso seja levado, extrapolado, ou eu não sei porque levado, extrapolado parece que é uma coisa que vem de fora. Não, que isso incorpore ou faça parte também da pesquisa, que a pesquisa seja uma performance, né? Eu sempre perguntei, acho que várias vezes aqui em Rio Claro e em outros lugares, por que razão a gente não aceita como objeto o resultado final, a tese, em lugar de um falar sobre a prática de... Mas nós, eu digo que no campo da educação, estamos muito distantes disso. Eu lembro do Rômulo sentadinho por aqui nesse canto, ele dizendo, não, mas mesmo na música, mesmo em outros lugares, não adianta o cara compor a sinfonia. A parte
que lhe cabe da academia é falar sobre a composição. Então, mas eu acho muito interessante que se pense, né, a pesquisa como performance, que se pense a pesquisa como ação realmente. Não é pesquisa-ação, né, é outra coisa, se bem entendi o que você propôs. Eu acho isso muito instigante, mas não conheço exemplos. Assim, do que eu tenho lido, do que eu tenho olhado, não conheço exemplos, pessoas que realmente estejam fazendo coisas assim. Tem várias pessoas na tecnologia que exploram atividades que são feitas envolvendo grupos grandes e tal, mas uma pesquisa performática eu não conheço. Não sei se eu respondi, se você quiser voltar. Depois eu continuo. Professor, muito obrigado aí pela fala. Eu não consegui escutar muito, vamos lá, pelo meu português e pelo áudio, eu sentia que estava perdendo algo muito bom. Quando eu conseguia pegar alguma coisa, eu descobria que sim, nossa, sim, estou perdendo algo muito bom, porque consegui algumas ideias. Uma delas o que você falou aí, quando você falava de enganar os leitores. Eu pensava num conto que não conseguia achar, um conto de risco, que ele, bom, acho que o título é Não Olhe para Trás. E, finalmente, risco mata o leitor. Então, é bem interessante. E você logo fala dos documentários, que eles sempre preparam essa informação para apresentar a quem vão assistir o documentário. E eu pensava aí com a fala que você também acabou de fazer, e não é isso que nós como pesquisadores fazemos o tempo todo, arrumar um pouco essa realidade complexa que a gente estuda e criar uma fantasia, mais ou menos uma fantasia desde um ponto de vista, um pesquisador também um pouco enganado, né? que é o olhar do pesquisador, que vai apresentar ao leitor, e que finalmente também é mais ou menos uma fantasia que o mesmo escritor nem consegue saber que o é. Isso por uma coisa, essa é uma coisa. E a outra, não sei se você conseguiu responder aí a pergunta do Roger, não sei se foi uma pergunta, porque essa forma de apresentar, tendo agora a possibilidade de estar aqui. Então, não sei se podia ampliar, se é uma provocação também, tá bom, porque assim, porque convido para responder presencialmente. Era isso. Depois era alguém que não sei se já tinha. Alguém, outra. Alguém que estava com a pode ser primeiro? Você que sabe. Eu prefiro, eu não dou conta. Sério. Então, essa parte ficou pendente, vou começar por ela. A Elô pediu, insistiu, não, vamos ver e tal. Eu disse assim, olha, então peço mil desculpas, fisicamente mesmo eu não dou conta, né? Então eu tenho evitado viagens mais longas que envolvam, por exemplo, a baldeação e tal. E eu disse para ela algumas vezes, eu disse assim, olha, eu não dou conta de fazer a viagem, chegar lá e fazer a palestra. Eu me lembro bem do Rômulo dizendo assim, cara, a sua palestra é a palestra mais desorganizada que eu já vi. Ele falava isso sempre, todas as vezes, né? E daí a gente ficava conversando. Então, assim, mas aí eu corri o risco de ficar pior do que uma palestra que pareça desorganizada, desconexa. Então, na vinda, o nosso voo foi até Congonhas, dormi um pedaço da viagem de Congonhas até aqui, né? E, tipo assim, você consegue dormir? Consigo porque eu preciso.
Então, essa é uma questão. Então, poderia ser organizado de uma maneira que eu viesse aqui e falasse, mas eu preferi fazer isso, eu disse assim, cuidando tanto de mim como de vocês. Então, o vídeo apresenta as coisas, por mais que possam parecer desorganizadas ou bagunçadas, mas ali atendendo uma sequência que e aí aqui eu consigo conversar com vocês. Então foi isso, não é nada assim transgressor, não, é bem uma questão de limitação mesmo. Mas eu acho muito legal que a gente possa explorar isso, né? Então, um outro aspecto, se eu não perdi aqui da questão, deixa eu ver se eu recordo agora. Puxa, eu perdi. Ele falou da parte assim, se não é tudo uma ficção mesmo, que você falou do documentário. Sim. Então, e daí a parte que fala das nossas pesquisas. Sim, todas as nossas, veja lá, às vezes eu dizia para as pessoas, e tenho muito prazer em dizer isso, eu sou surrealista, assim, o que você defende epistemologicamente e tal? Eu digo assim, tentem pensar numa epistemologia surrealista. Uma vez o cara disse, cara, você é maluco, isso não pode existir. Eu disse, então pronto, tá aí. Então veja só, o que é esse surrealismo, né? O surrealismo, ele é esse é do superrealismo. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer assim, que fazem parte da realidade todas as coisas que nós sonhamos. Então, por isso que os surrealistas dão tanta ênfase para a questão do sonho e da livre associação e tal. Então, os sonhos são reais. Sonhos são tão reais que a gente pode morrer do sonho, inclusive, não é? Se você desenvolve quadros de ansiedade, etc. e tal. Então, nesse contexto, posso pensar claramente cada uma das dissertações de vocês, seja lá qual for o referencial teórico que vocês adotam, como peças de ficção. E elas são peças de ficção a partir do momento em que você diz assim, eu já brinquei com isso, minha pesquisa é qualitativa do tipo estudo de caso, e ainda vou usar grupo focal, que eu adoro bater no grupo focal. Quer dizer assim, cara, que recorte mais ficcional você quer do que isso? Uma vez aí eu brinquei, tipo assim, você está falando isso na introdução da sua pesquisa por alguma obrigação acadêmica que lhe foi direcionada, mas pensa no absurdo que seria você se apresentar, e hoje eu nem sei mais essas palavrinhas que as pessoas usam. Elô, desculpa aí. Prazer, eu sou o Carlos, hétero, cis. Daí a pessoa que diz assim, pergunta assim, você é hétero de que tipo? Porque Aí você pensa assim, nossa, nunca pensei qual é o tipo. Você entendeu? Não existe esta autodescrição neste sentido que te qualifique para fins do uso. Então, daí quando você faz pesquisa, e por exemplo, eu já vivi muitos casos assim, né? O camarada entrevista as pessoas e ele não conta, mas ele segue todos os preceitos. Mas ele não conta que na escola ele é diretor daquelas pessoas que ele entrevistou. Meu Deus do céu! Isso, então, não é ficção, mas ele está contando uma mentira, ele é terrível, ele está omitindo algo que é decisivo para a resposta que as pessoas vão dar. E aí eu sei, vocês podem enumerar um cordão de casos, um atrás do outro, que mostrariam isso. Então, voltando na questão, né, Rogério, a ficção não é um problema. O problema é, por exemplo, como disse o Vicente uma vez,
Mas você quer escrever ficção, mas você não sabe. Então, não escreve ficção, faz o outro direitinho. Uma coisa que eu já disse para alguns alguma vez, você quer fazer ficção, mas para quê? Quer dizer, o teu objeto está pedindo essa ficção, em que sentido, o que você vai ganhar? Tal. Porque em muitos casos eu já encontrei, acho que vocês já encontraram, a pessoa chega e ela diz, mas eu quero fazer um trabalho bonito. Daí, se eu for lembrar de trabalhos bonitos que eu li aqui de Rio Claro, que não tinham nada a ver com ficção. Por exemplo, fecho o olho aqui, eu lembro da introdução da dissertação, se não me engano, da Regina Buriasco. Nasci numa fazenda de café. Só essa frase já me cativou para a eternidade. É a primeira frase. Tem uma outra moça que eu não vou lembrar o nome, que ela fala do professor Mário Turassi, e daí diz assim, então ele levantou a cabeça e eu olhei, eu fui atingida pelo azul da cor dos olhos dele. Eu tive aula com o professor Mário Turassi e me emociono toda vez que lembro dele, porque além das aulas maravilhosas, eu era um aluno assistindo uma disciplina especial em Rio Claro e eu não sei por que ele gostou de mim, ele me dava carona até a rodoviária, terminava a aula, ele me dava carona até a rodoviária. Mas daí ele fazia uma coisa que daí eu brincava com ele, eu digo assim, você está me sacaneando, né? Porque cada vez ele ia, Rio Claro que vocês conhecem, cada vez ele ia por um caminho diferente. Daí eu dizia assim, professor, mas assim eu não consigo me localizar. Aí ele dizia assim, é pura geometria? Como que você não se localiza? O que dá uma amostra de como esse cara era, né? Assim, brincalhão aqui, nossa, então. Quer dizer, se você faz, olha, eu dei 2 exemplos de começo de dissertações que eu li há muitos anos. Não precisa ficção, não é? Se o teu objeto não chama, não é necessário. Você não tem que inventar nada assim. E pode fazer coisa linda, como esses 2 que eu acabei de dizer. Eu não sei, cada vez que eu não responder ou ficar incompleto, vocês cutucam de novo, por favor. Bom, Mau tempo. é um prazer receber aqui novamente. Então, é sobre factos e fitos, né? Ainda nessa ideia que eu acho uma coisa bem interessante que apareceu, né? Porque assim, a ciência como um todo, acho que para a maioria das pessoas, ainda os próprios pesquisadores, cientistas e o senso comum, de maneira alguma associariam a ficção à ciência, né? Então, é aquela história assim, a ciência adora o facto, só que o ser humano adora o fictus. Sim. Então, assim, nós vivemos isso daí o tempo todo, como você colocou dos surreais, né? É uma coisa que nos move, que nos coloca em movimento, por pensar, mas parece que na hora que vai fazer a pesquisa ou a ciência, aí eu tenho que me ater aos fatos, né? E como está tudo identificado também com o ensino, né, a parte da imaginação acaba sendo, parece que relegada. Sim. Eu acho que isso é um erro, né? Assim, é uma coisa que a gente teria que explorar mais conscientemente. Né? Como você colocou na sua tese, que você, para mim, ficou um pouco contraditório, assim, quando você fala dos incômodos com os leitores do seu trabalho, a partir do momento em que você deliberadamente queria causar a fúria do leitor. Entendeu? Então, por que o incômodo, né? Porque você falou, porque e a vida das pessoas, né? Se preocupavam com a forma, mas eu acho que é aí que o pessoal surreal pega. Perfeito. As pessoas, não é mesmo? Sim.
Com certeza. Talvez a partir daí, desse fisgar, poderia dar encaminhamentos para as outras coisas que você queria, né? Mas nesse sentido, para mim ficou um pouco contraditório. Talvez haja alguma contradição aí nesse porque o seu objetivo era, se não me falha a memória, era mostrar que há uma discriminação e um preconceito, né? E aí você queria causar isso com os textos. Com os leitores, com isso. Os leitores. Uhum. Mas, enfim, eu acho que era mais um comentário nesse sentido, assim, de que o fato e a ficção é uma coisa muito interessante. Muito legal. Eu que agradeço. E me lembrou um gancho, a sua fala me lembrou um gancho com a pergunta anterior que eu acho que eu deixei escapar e agora veio mais forte, que é assim. Bom, primeiro, um dos autores que eu usava lá na tese e que sempre é recorrente para mim é o Ortega y Gasset. E ele tem uma frase usando... É um frasista maravilhoso, dizendo assim que a matemática é ficção. A matemática, então, é uma rainha das ficções e tal. Procurem lá, porque eu não vou lembrar assim, mas Ortega y Gasset, um baita de um conservador, assim, tipo assim, não se fazem conservadores como daquela época. Então, tá bem. Então, vamos lá. Daí o pessoal da modelagem, se tiver aqui para brigar comigo, assim, o que são modelos matemáticos se não peças ficcionais? Então aí vamos nos aproximar da questão da ciência. Muitas vezes a gente vai para esse lado de olhar a ciência como se a ciência nos desse respostas exatas para as coisas. E nesse sentido, o limite superior, né, é a matemática, a exatidão. Mas aí voltem para trás na história e vejam o seguinte, que não há exemplos. Essa afirmação, esse tipo de afirmação sempre é arriscada. Qualquer um pode levantar a mão e dizer, está aqui, ó. Não há exemplos de previsões exatas feitas por cientistas matemáticos relacionadas a qualquer aspecto da ciência. Vou dar 2 exemplos assim que são emblemáticos e daí a partir desses 2 vocês podem puxar a meada toda. A previsão da órbita do Plutão, né, se não me engano. Tem lá o nome dos caras, Le Verrier, não sei o que calcularam, porque viram que tinha perturbações e calcularam que teria que existir um outro planeta. Dependendo de onde você lê o texto que conta essa história, aí os caras fizeram as contas, os astrônomos foram lá e deixa eu fazer aqui com o microfone. Tá lá o planeta. Daí é preciso ler textos da história mesmo. Procure a revista de História Matemática, de História da Astronomia. Vocês vão ver que os caras levaram meses procurando na região onde os cálculos tinham indicado que o tal planeta estaria. Então, não existe isso do cálculo perfeito, o cara vai lá, aponta a luneta e está lá o planetinho esperando, dando tchau. Não é assim. A outra coisa, daí vamos voltar para o nosso ensino médio. Eu espero não desfazer nenhuma crença profunda aqui, que vocês não achem que, de fato, o nosso planeta gira em torno do Sol, percorrendo uma elipse perfeita que tem uma equação e o Sol ocupa um dos focos. Não é assim. Isto é apenas uma descrição aproximada
que permite que os nossos cálculos para fins de coisas banais do tipo, vou mandar um foguete, entendeu? Banal vai mudando o grau, mas permite que essas coisas funcionem. Agora, não pensem nunca, quer dizer, pensar isso está errado, gente, que existe uma equação da elipse, que o Sol está ali no foco, isso é pura artimanha. É igual, para terminar, eu disse que ia dar 2 exemplos, vou dar um terceiro, porque esse me tem sido muito caro. É igual o cara que olha o livro didático, daí isso é exemplo de professor, e vê aquela borboleta como exemplo de simetria. Fake. Nossa, totalmente fake, não tem borboleta simétrica. Aonde que você acha que tem borboleta simétrica, santo Deus? Daí o cara assim, mas professor, daí eu digo assim, cara, olha o teu buraco do nariz do lado de cá, não é igual. Mas por que isso é? Por que daí isso? Vamos voltar lá para os... Por que em tantos momentos eu andei provocando os deuses nas palestras aqui, né? Porque daí então, professor, olhos nos olhos, cadê a câmera lá? Olhos nos olhos. Então você está nos dizendo que a criação de Deus não é perfeita. Quer dizer, eu sou uma criação de Deus. Quer dizer então que o meu buraco do nariz do lado esquerdo não é igual ao meu buraco do nariz do lado direito? Não vai ter paraíso para mim? E daí pira, né? Sinto muito, estou dizendo, o buraco do direito não é igual ao buraco do esquerdo, e vocês podem olhar. E não há nenhum sentido de simetria no corpo humano. Fígado. Tem 2? E etc. Então, morreu aí. Então, não sei se eu respondi... Mas causa incômodo para a gente, né? Porque, assim, num certo sentido, principalmente em tempos tão terríveis como a gente vive, você precisa acreditar na ciência. Você acredita na pesquisa, nas coisas que a ciência produz. Mas isto não deve se confundir com você ter uma fé cega na ciência, como se a ciência fosse uma religião. Porque a partir do momento em que você tiver fé cega em qualquer coisa da ciência, a ciência não presta para nada mais. Ela deixou de cumprir o papel dela, que é esse de trazer as dúvidas, de sempre questionar-se nos seus próprios fazeres, nos seus próprios objetos. Falei demais, mas essas provocações foram poderosas. Qualquer dogmatismo. Qualquer dogmatismo político, de referência, de autor, qualquer um. Olha, qualquer dogmatismo, tem outro, qualquer dogmatismo, e por exemplo, essa é uma das coisas que eu acho importante sempre destacar, eu aprendi isso com o Baldino há muitos anos atrás, em algum momento a gente desliza e não usa e perde a referência. O cara disse assim, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa de direita. A esquerda e direita sempre é relativo. E eu me lembro muito bem do Baldino fazendo uma espécie de auto-relato, dizendo assim, nossa, um dia eu percebi numa conversa lá no metrô em Paris, uma pessoa falando para outra, mas o fulano está à esquerda de fulano. E daí ele conta que caiu a ficha para ele, e ao ouvi-lo contar isso, caiu para mim, tipo assim, não existe esquerda, existe estar à esquerda em determinadas posições, em determinadas situações e assim por diante. Então não tem o absoluto. Idem, ciência, etc. Grato pelo point. Por favor. Professor, um prazer. É a primeira vez que eu vejo você personalmente, mas eu já conhecia seu trabalho. Você tem me inspirado muitas coisas de noções de Luciano. Você trabalha um pouco com essas ideias de fronteira, de talvez pensarmos
uma ideia de educadores matemáticos e matemáticos, e qual é essa fronteira. E uma dessas provocações foi sua tese, qual foi esse preconceito. Eu gostaria muito de ouvir de você, depois de não sei quantos anos de sua tese de doutorado, se você percebe ainda esse preconceito, e como você, a partir de sua escrita, porque eu percebo que você escreveu uma tese para ser lida e interpretada por outros. Você, tanto que você acompanha muito, como que se apoia de literatura, Italo Calvino, Borges. Sim. E os personagens, os sinônimos que você operou, não sei se foi você ou foram essas pessoas, os entrevistados, os que escolheram, eles também fizeram uma personagem de ficção. Está Clarice Lispector, Ulisses, está Sêneca, são personagens que a gente joga um pouco com essa personalidade do professor, do filósofo, de recriar mundos. E então você me inspira muito, sabe? E eu agradeço ter hoje essa possibilidade de te ouvir, porque uma coisa que são muitas coisas que eu tenho na minha mente que não sei se dá para entender, mas você permite criar mundos com seus textos. O primeiro texto que eu li de você foi um texto e outro, que fala muito sobre questionar a autoridade. E como nós, sendo pesquisadores, somos escritores de teses, mas que algumas vezes o que escrevemos não é de nós, não nos pertence, das entrevistas. Então, você falava muito sobre esse cuidado que a gente deve ter com os testemunhos. Então, são tantas coisas que eu percebo em sua escrita, um pouco de literatura, um pouco de fronteira, um pouco de nomadismo, um pouco de inquietação como professor, como ser humano, que eu gostaria muito de ouvir desde o campo da educação matemática, o que fica dessa filosofia da educação matemática estando em toda essa fronteira, que você mesmo propõe em seus textos. Puxa, é bem difícil. Muito obrigado pelo retorno, né? Pelos comentários que você faz e o retorno que você dá referente aos textos. Então, um texto e o outro. Então, primeiro vamos assim, um recorte. Eu estou vendo o Roger aqui, assim, puxa, eu não sou um leitor do Deleuze. Então, isso é uma coisa assim, tipo, minha culpa. Em alguns momentos li textos, naturalmente, mas eu nunca ousaria me colocar assim como um leitor, um conhecedor do Deleuze, porque não... inclusive há algumas coisas que nos distanciam, mas na escrita desse texto, e esse é um texto muito deleuziano mesmo, esse texto ele foi capitaneado, o nosso capitão na hora, igual a cena do capitão, meu capitão, era o Carreira. E o Carreira, sim, ele vestia e entrava no quadro da obra do Deleuze. Então, e daí nós fomos assim, companheiros na escrita daquele texto, e daí sim, tipo, eu vou mergulhar com tudo para contribuir com aquele texto. Então, esse é um comentário. Outro comentário é assim, essa questão da fronteira é muito complicado para mim, e daí que vem o vídeo que vocês viram e o texto que eu nunca consegui concluir, nunca consegui avançar no texto, e a gente tentou muitas, porque assim, existe um texto que é clássico para todos da área, que é o Fincando Estacas, que é assim, vamos delimitar o que precisávamos delimitar, e o que a gente queria era um texto que fosse desterritorializar a educação matemática a partir daquela
imagem lá do Tiranossauro. E nós não conseguimos isso, nós ficamos rodopiando, batendo, é igual aquele joguinho de bolinha, né, que bate, volta e não sabe para onde vai, não conseguimos. Acho isso uma coisa necessária. Dos trabalhos que eu conheço, quem mais se aproxima disso, e aí faço aqui uma crítica, coisa que nós já conversamos muitas vezes, quem eu acho que mais se aproxima disso, da desterritorialização hard, é o Antônio Miguel, quando ele faz as coisas que ele faz da proposta terapêutica. Só que daí o lado que eu faço a crítica, e que é o que eu busco e não alcanço lá, ele se distancia muito do chão da sala de aula. Então, as coisas que ele faz eu acho maravilhosas, colaboro sempre que posso e consigo entender o que ele está fazendo, mas é uma conversa que fica muito em torno dos filósofos, das pessoas que já têm as leituras daquelas filosofias, e aí eu queria mesmo responder a pergunta da criança, do algoritmo e essa coisa, e daí nós ficamos muito longe disso. E daí, assim, então, para concluir, fechar um ciclo, a minha resposta para isso é um pouco diferente. A gente está lendo Wittgenstein e tal, mas a minha resposta, e eu deixei no vídeo, é assim: se nós mergulharmos na história e tentarmos ler os textos na medida do nosso possível. Eu morro de inveja dos franceses, mas agora quase todos os irrens que antes não tinha acesso, você consegue acessar as bibliotecas e os textos estão lá, e eu fico assim, uau, tá tudo aí. Tá. Se você consegue ler os textos antigos, de antes da instituição das disciplinas escolares, porque não foi sempre assim. Antes era tudo misturado, antes era desterritorializado. Se você consegue mergulhar nisso, você terá com certeza ótimas ideias, insights, coisas para produzir hoje, fora do padrão disciplinar que nós vivemos. E tipo assim, isso não é revolucionário, né? Isso tá disponível. Mas eu sempre morria de inveja, porque qualquer cara que escrevia qualquer artiguinho, desculpa aí, né? Da didática francesa, os caras citavam cartas dos matemáticos escritas para o outro matemático, o cara que se correspondia, sei lá, com a cartomante dele. E, tipo assim, isso nós não temos acesso, mas agora uma parte disso é possível chegar. Parar por aqui. Depois a gente tem mais uma sessão, que são as jornadas de seminários, os estudantes, hoje a gente tem mais duas, acho que o Roger falou. Então, quem quiser ouvir mais o Carlos, perguntar mais o Carlos, amanhã continuaremos por aqui, participando, né? Participem do evento. A primeira parte vai ser justamente o Carlos e o Vicente numa conversa sobre... Não se acanhem, que eu contei ali, quando eu fiquei aqui em Rio Claro, isso foi maravilhoso para mim, de atender, sei lá, 40, 50 pessoas, parecia aquela fila de... Então, não se acanhem, vocês têm o meu endereço de e-mail. A única coisa que eu peço é, assim, se identifiquem, né, porque vem um monte de coisas lá, enfim... Se identifiquem e façam perguntas, conversem, dialoguem. Se for para conversar sobre projeto, que eu acho que é uma coisa mais melindrosa, eu peço que tenha o aval do orientador e tal, enfim. Mas eu adoro conversar e é uma coisa assim, eu aprendo, né? Então também vocês
Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas, para cutucar. E eu respondo os e-mails sempre. A época do pós-doc aqui do Carlos era isso, era uma fila na portaria que todos os estudantes do mestrado e doutorado iam lá falar sobre a própria pesquisa. Carlos, muito obrigada. Gente, muito obrigado mesmo. Valeu. Muito legal. Obrigadíssimo.